Segundo livro de Reis, capítulo de número 1. Segundo livro de Reis, capítulo 1. Glória a Deus. Versículo 1 a seguir. Estamos falando sobre o profeta Elias. Hoje você vai ouvir uma mensagem. Uns de todos? Amém. Deus abençoe. Hoje você vai ouvir uma mensagem que é muito provável que você nunca ouviu. Muito provável. Esse aqui é um daqueles textos da Bíblia que a gente ouve muito pouco se pregar. Apesar que Elias é um tema que se fala bastante nas igrejas, mas existem passagens específicas de Elias. Essa é uma pouco falada. Eu particularmente não lembro de ter ouvido alguém pregar. Quem já encontrou, diga amém. Vamos lá, segundo Reis, capítulo 1, versículo 1, é onde nós vamos meditar nessa manhã, que diz assim: E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel, e caiu Acasias. Qual é o nome que apareceu aí? Qual é o nome? Acasias. Caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhe: Ide e perguntai a Baal-zebub. Qual é o nome que apareceu aí? Baal-zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dizer-lhe: Porventura não há Deus em Israel, para ir de consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: da cama em que subiste não descerá, mas sem falta morrerá. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei. Eles disse: Que há que voltastes? E eles lhes disseram: Um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide e voltai para o rei, que vos mandou a dizer-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama em que subistes não descerás, mas sem falta morrerá. E ele lhe disse: Qual era o traje do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram: Era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tisbita. Todos dizem amém? Amém. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Soberano Deus e Pai, esse é o momento da Tua palavra ser ministrada. Senhor, fale conosco nesta manhã, fale aos nossos corações, fale com cada um aqui, com aqueles que estão assistindo esse culto, e nos abençoe, Senhor, pois nós precisamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Quantos podem aplaudir Jesus no forte? Glória a Deus. Não sei se você já conseguiu pegar o significado dessa palavra, ou o que essa história está dizendo para nós. Deixa eu resumir para vocês. O que a gente acabou de ler? A Bíblia fala que Acabe tinha morrido, o rei Acabe tinha morrido, e que agora era um outro rei que tinha assumido o seu lugar. O rei Acabe era o rei que tinha afrontado Elias, e Elias orou e Deus mandou fogo do céu, consumiu os profetas. É um rei que nós já falamos sobre ele. Mas esse rei que substitui esse Acabe, ele é bem menos falado, é bem menos conhecido. Como que ele se chama? Acasias.
E esse rei Acasias, a Bíblia fala que ele caiu de uma janela. Existia um quarto alto, e ele deve ter se encostado, deve ter se escorado, não sei. A Bíblia fala que ele cai desse quarto, vai parar lá embaixo, e por causa dessa queda, ele se machucou muito, e ficou muito mal. Se fosse hoje em dia, nós diríamos que ele caiu e foi internado. Quem entendeu, diga amém. Está lá internado, quebrou costela, quebrou não sei o quê. Nessa época não tinha internação, não tinha como internar. As pessoas ficavam doentes em casa, e quem cuidava nas casas. Esse Acasias ficou mal, foi parar em cima de um leito. E quando Acasias ficou doente, diz a Bíblia que Acasias começou a achar que ele iria morrer. Acasias começou a pensar que ele poderia morrer por conta daquela enfermidade que ele estava. Então diz a Bíblia que Acasias chama os seus servos, e ele pede para que os seus servos fossem até um lugar chamado Ecrom, uma cidade chamada Ecrom, porque lá naquela cidade chamada Ecrom existia um altar a um Deus. Ecrom era a cidade dos filisteus, e eles adoravam uma mistura de Deus. Baal Zebub é uma mistura de duas divindades. Para quem não sabe, Baal Zebub significa Deus das moscas. É um Deus mosquito, Deus das moscas. Quem entendeu, diga amém. Deus das moscas. E era uma mistura de divindade dos cananeus e dos fenícios. Então diz a Bíblia que ele manda um mensageiro ir consultar aos sacerdotes de Baal Zebub, que eles pudessem ir lá consultá-lo e perguntasse para eles sobre o seu futuro. A curiosidade dele qual que era? Se ele ia morrer ou se ele iria sobreviver àquela doença, aquela queda que ele teve. E diz a Bíblia que os mensageiros saíram para cumprir a missão que aquele rei Acasias tinha passado para eles. E eles estavam no caminho, indo em direção ao santuário de Baal Zebub, quando de repente Deus fala com Elias. E Deus desperta Elias e fala: Elias, vai para o caminho, porque você vai encontrar alguns mensageiros. E Deus deu uma mensagem para Elias. É interessante que esse desconforto que Elias sentiu, às vezes nós sentimos. Às vezes nós também somos impulsionados pelo Espírito Santo. Existem momentos que Deus fala com a gente: vai lá e fala com tal pessoa, vai lá e pergunta se tal pessoa está bem. Com quem já aconteceu isso? Diga amém. Às vezes nós estamos também incomodados. E diz a Bíblia que os mensageiros estavam indo, e Deus colocou Elias no caminho deles. E Elias perguntou: onde que vocês estão indo? Vocês estão indo para Ecrom? E eles disseram: sim. E vocês têm um recado do rei de vocês para falar com os deuses lá de Ecrom, não é? É isso mesmo. Diga para Acasias: se não tem Deus em Israel para que ele possa consultar, ao invés de ir buscar Baal Zebub lá em Ecrom, e diga para ele também que da cama que ele subiu, ele não vai descer com vida. Diga: misericórdia. Essa foi a mensagem. E aqueles dois mensageiros nem seguiram o caminho. Aqueles dois mensageiros nem chegaram até Ecrom. Diz a Bíblia que eles voltaram lá para falar com o rei Acasias. E uma viagem que duraria dias, em questão de horas eles voltaram.
E quando eles voltaram, diz a Bíblia que o rei perguntou para eles: o que aconteceu? Por que vocês não foram cumprir a missão que eu pedi para vocês? Por que vocês voltaram? E aqueles 2 mensageiros disseram: rei, nós estávamos indo, e no caminho apareceu um homem. Esse homem chegou para a gente e falou o seguinte: por que vocês estão indo até lá? Pergunta para o rei se não tem Deus em Israel para que ele possa buscar. Aleluia! Mas aí, o que mais que ele falou? Ele falou que da cama que o senhor está, o senhor não vai descer vivo, o senhor vai morrer. Deus. Imagina receber uma mensagem dessa, irmãos. E diz a Bíblia que Acasias perguntou: como que era esse homem? Como que ele era? Como que ele estava vestido? E quando eles começaram a descrever, ele é um homem vestido com roupa de pele de animal, tinha um cinto. Eles entenderam: meu Deus, era Elias. E sabe o que diz a palavra de Deus? Que aconteceu exatamente como Elias tinha dito. Posso ouvir um amém, queridos? Essa é a mensagem. É essa a pregação de hoje. É esse o texto que Deus colocou no meu coração para ministrar aqui nessa manhã. Aleluia. Qual palavra, pastor? Palavra de Elias, dizendo para o rei Acasias: da cama que você está, você não vai sair vivo dela. Mas que palavra é essa? Qual é o sentido dessa palavra para as nossas vidas? Ou o que nós podemos extrair de lições para a nossa vida? Primeiro, Acasias era um homem que já tinha ouvido falar de Deus. Acasias era um homem que já tinha ouvido falar de Deus, mas Acasias era um homem que não tinha experiências com Deus. Existem pelo menos 2 tipos de pessoas. Existem pessoas que já ouviram falar acerca de Deus. Existem pessoas que já entraram numa igreja como você está aqui nessa manhã. Existem pessoas que já estudaram a Bíblia. Existem pessoas que já foram evangelizadas, mas elas ainda não tiveram um encontro com Deus. Elas ainda não tiveram uma experiência com Deus. Talvez você que está aqui nessa manhã ouvindo essa palavra, ou você que está assistindo esse culto, pode ser que você já ouviu falar de Deus, já ouviu uma pregação, já esteve dentro de uma igreja ouvindo um culto, mas talvez você ainda não teve uma experiência com Deus. Acasias era um homem que já ouviu falar de Deus, mas ele ainda não tinha tido uma experiência viva com o Senhor. Ele ainda não conhecia o Deus que cura, ele ainda não conhecia o Deus que restaura, ele ainda não conhecia o Deus que liberta. Ele conhecia apenas de ouvir falar, ele conhecia das pessoas contando testemunhos, mas ele ainda não tinha tido uma experiência com Deus. Nessa manhã, Deus não quer que você simplesmente conheça Ele de ouvir falar. Ele quer ter experiências com você. Ele quer marcar a tua vida, e não é por aquilo que disseram, é por aquilo que Ele quer se revelar a você nessa manhã. Deus quer ter uma experiência com você. Você pode glorificar e aplaudir o Senhor. Aleluia! Aplauda o Senhor nessa manhã. Repita comigo: existe uma diferença de ouvir falar e ter uma experiência com Deus. Qual que é a diferença, pastor? A diferença, quem tem uma experiência com Deus não dizia. Posso falar amém, queridos? Ele não dizia, porque ele já foi marcado por Deus. Quem tem uma experiência com Deus verdadeira, ele não se abate no meio das adversidades. Ele enfrenta as adversidades com seus pés firmados em Deus. Quem tem uma experiência com Deus, ele é enraizado na presença do Senhor.
E a diferença de um crente enraizado e o que não tem raízes na presença de Deus, aquele que está enraizado, o vento pode soprar o quão forte for, ele pode até dobrar, ele pode até balançar, mas ele não sai da presença de Deus. Acasias conhecia de ouvir falar. Acasias conhecia Deus do que contavam para ele. Na hora que veio a dúvida, a dor, a doença, por que ele foi buscar o Deus de Ecrom? Porque ele não tinha uma experiência viva com Deus. Nós estamos vivendo uma época onde poucas pessoas têm buscado ter experiências com Deus. E não tenha dúvida, as experiências com Deus mais profundas, elas acontecem nos nossos momentos de provação. É no momento das adversidades. Posso ouvir um amém, queridos? É no momento em que as portas estão fechadas para nós. Acasias, na hora da dor, o que ele fez? Ele foi buscar o Deus de Ecrom. Ficou perdido, ficou sem uma direção. E o grande problema de quando a pessoa está perdida, sem direção, sem um caminho, as pessoas começam a dar direções para ela. As pessoas começam a falar no coração dela: faz assim, faz assim. Está com problema no teu casamento? Faz assim, faz dessa forma. Está com problema financeiro? Faz assim, ó. Faz desse jeito, você vai conseguir, você vai ganhar. Quem está entendendo, diga amém. Quando na verdade o que Deus queria de Acasias é que na hora da luta ele não se curvasse perante Baal-zebub ou perante alguém, mas que ele se curvasse perante o Senhor. E eu acho maravilhoso isso daqui, queridos. Eu acho tremendo isso daqui, porque na hora da luta nós demonstramos o nosso nível de confiança em Deus. O que nós temos feito na hora da luta? Saindo de um lado para o outro desesperado? A nossa postura é, antes de qualquer coisa, pôr os joelhos no chão e falar: Senhor, me direciona. Senhor, me mostra que o Senhor está comigo, e Deus vai mostrar que Ele está contigo. Se nessa manhã você clamar, a direção do Senhor, ela virá sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor e glorificar a Deus. Aleluia! Aplaude o Senhor mais forte. Hoje em dia tem crente que na hora da luta tem feito simpatia, tem consultado horóscopo, tem buscado ali e aqui. Tem uma mulher ali que resolve, ela solta uma fumaça de cachimbo em cima. Repita comigo: misericórdia. Tem pessoa que na hora da luta, na hora da dívida, na hora da dificuldade, na hora da crise, tem um esquema aqui que você faz. Tem um joguinho aqui que você faz, que você consegue. Você consegue. O servo de Deus, a serva do Senhor, não resolve os seus problemas assim. Glória a Deus. Nós clamamos. Nós oramos. Pastor, eu estou com um problema com o filho. Está difícil a minha relação com os meus filhos. Antes de qualquer coisa, coloque o seu joelho no chão. Deus ouve a oração de uma mãe, a oração de um pai. Pastor, estou com um problema no meu casamento. Estou com um problema no meu casamento. Coloque o teu joelho no chão e comece a orar pelo teu casamento. Sabe o que vai acontecer? Deus vai começar a te dar estratégias. Glória a Deus. Nós que estamos na obra de Deus, nós passamos por tantos desafios, né? Nós que temos às vezes uma responsabilidade, né, Danilo, de administrar grupo.
Como que eu faço? Como que eu resolvo? Como que eu lido com essa situação? Antes de qualquer coisa, dobra os seus joelhos e ora. E Deus vai abrir o céu sobre a tua vida. Não foi assim hoje na hora do louvor? Não foi assim, Jonas? Não foi assim, Gabriel? Agora? Vamos orar, vamos parar aqui para a gente orar. Vamos parar aqui para a gente orar. Acasias estava tão confuso. Acasias estava tão perdido. Acasias estava tão perdido que ao invés de orar, ele foi consultar uma divindade pagã. Seria igual você ficar perdido na tua vida em algum momento. Seria igual você passar por um problema e ao invés de orar, você ir lá buscar numa mãe de santo, numa feiticeira, num bruxo. Nós resolvemos os nossos problemas na presença de Deus. Deus te trouxe aqui nesse domingo para dizer para você que antes de tentar resolver, antes de bater aqui e bater ali, coloque os teus joelhos no chão e comece a orar, e Deus vai trazer direção sobre a tua vida. Ele vai trazer a saída para o seu problema. Você pode glorificar o Senhor e exaltar a Deus. Antes de sair pedindo empréstimo, antes de sair tentando resolver assim, resolver daquela outra forma, antes de sair tentando fazer sociedade, põe o joelho no chão e ora. É de ti, Senhor. Essa decisão, ela é tua. Essa direção, ela é tua, Senhor. E é interessante, queridos, porque Acasias poderia ter pedido ajuda para Deus. Acasias poderia ter pedido oração para Elias. Pede para Elias orar por mim. Mas alguém disse para ele: Baal-zebub, o deus mosquito, pode te ajudar. E ao invés de confiar em Deus, ele preferiu confiar em Baal-zebub. Eu prefiro confiar em Deus. Aleluia. Eu prefiro entregar nas mãos do Senhor. Eu vou levar no médico, porque eu sou coerente, mas eu vou orar antes. E eu sei que Deus vai na frente, e Ele é o médico dos médicos, e Ele pode fazer uma obra de milagres. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Eu tenho que resolver uma série de coisas. Amanhã também é um dia que eu tenho que resolver algumas coisas. Mas sabe o que eu já entendi? Que na hora que meu relógio tocar às 5 horas da manhã para despertar, antes de eu sair para resolver, eu tenho que falar: Senhor, vai na minha frente. E isso que nós devemos fazer. Posso ouvir amém, queridos? Não é resolver, não é colocar as mãos, não é do nosso jeito, é na direção da oração. E quando você começar a orar, Deus vai abrir a tua mente, Deus vai te dar direções, Deus vai te dar inteligência, Deus vai te dar sabedoria, para que aquilo que você fizer seja honrado e abençoado pelo Senhor. Você pode aplaudir e exaltar a Deus nessa manhã. Sempre a Deus, aplauda mais forte, aleluia. Posso ouvir amém, queridos? Quando Deus me deu essa mensagem, quando Deus colocou esse texto no meu coração, 2 Reis capítulo 1, eu li esse texto, e essa semana já faz alguns dias que eu tenho pensado sobre ele. Eu falei: Senhor, qual é a direção dessa palavra para esse domingo? É uma mensagem tão simples, que Deus me deu 3 direções. Quantas direções? 3 direções. Eu quero partilhar com você nessa manhã. Se você vai anotar, anote. Ou então, registre no teu coração. Primeira coisa: nos momentos do aperto, existem pessoas que recorrem a tudo, a todos, ao invés de, em primeiro lugar, recorrer a Deus. Primeira lição: recua a Deus na tua hora do aperto. Diga para quem está ao seu lado, diga: na hora do aperto, em primeiro lugar,
recorra a Deus. Na hora do aperto, recorra a Deus. Aleluia. Na hora do aperto, antes de você ligar para o pai, para a mãe, na hora do aperto, antes de você ligar até mesmo para o pastor, para pedir oração, na hora do aperto, antes de você tentar resolver do teu jeito, primeira coisa que você vai fazer, a partir de hoje, coloque os seus joelhos no chão. Faça uma oração, não importa se você vai orar 1 hora, ou 5 minutos, ou 2 minutos, mas antes de qualquer coisa, coloque nas mãos de Deus, e na hora que você se levantar da oração, Deus já vai ter colocado paz, Deus já vai ter colocado direção na tua vida, Deus já vai ter colocado pessoas ao teu lado. Por isso, em nome de Jesus, antes de qualquer coisa, ore, e a direção do Senhor virá sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor e adorar a Deus, aleluia. Aplaude o Senhor, aleluia. Em segundo lugar, não existe nada mais curioso do que tentar decifrar, do que tentar compreender como será o nosso futuro. Como as pessoas gostam de previsões, como as pessoas gostam disso, como isso atrai pessoas. Tem alguém que vai vir no culto e ele revela, ele fala o nosso futuro, ele fala o que vai acontecer. As pessoas amam isso. Quem está entendendo, diga amém. As pessoas amam revelação, principalmente do que vai acontecer. É tão interessante porque as pessoas, elas querem tudo previsto, elas querem tudo roteirado, tudo esquematizado. Então as pessoas querem saber o futuro. A nossa angústia não pode estar na ideia de como será o nosso futuro. A nossa atenção, ela tem que ser para o dia de hoje, para o agora. Posso ouvir amém, queridos? Pastor, mas e o futuro? E amanhã? E o futuro? Nós que servimos a Deus, nós temos uma convicção. Qual convicção que nós temos? Que o nosso futuro já está nas mãos do Senhor. Diga comigo, meu futuro, diga, o meu dia de amanhã já está nas mãos de Deus. A ansiedade não pode me pegar, queridos. A angústia da ansiedade, ela não pode me pegar. Ela não pode pegar você. A ansiedade não pode tirar o prazer de viver o dia de hoje. E como que vai ser amanhã? E como que vai ser mês que vem? E se faltar? E se eu ficar desempregado? E se eu ficar doente? E se eu não me aposentar? E se não, queridos? Deus já está no nosso dia de amanhã. Olha para mim, o teu dia, olha para mim, o teu dia de amanhã, ele já está nas mãos de Deus. O Senhor está dizendo para você, afeta a tua alma. Quem cuida de você é Deus. Quem cuida de você e das suas filhas é Deus. Descanse no Senhor. Deus está dizendo para você nessa manhã, descanse. O teu dia de amanhã, ele já está nas mãos de Deus. Pode glorificar e exaltar ao Senhor por isso. Aleluia. Aplauda o Senhor por isso. Aleluia. Eu já sei do meu dia de amanhã. O que eu sei? Que Deus já está lá no meu dia de amanhã. Fala para o seu irmão do lado, Deus já está no teu dia de amanhã. Já está, queridos, já está. Já está no teu dia de amanhã. Amém. Nós cremos. Um dia, quando o Senhor me chamou, agora nesse mês de outubro, agora em outubro, eu vou completar 22 anos que o Senhor me chamou para a obra dele. 22 anos. E quando o Senhor me chamou, Ele colocou essa paz no meu coração. Trabalhe para mim, e o teu dia de amanhã eu cuido. Sabe o que eu descobri? Enquanto eu estou orando aqui, meu dia de amanhã
Deus já está cuidando. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Nessa manhã Deus está falando com você. Acalma o coração. Aleluia. Você não precisa de Beelzebub, você precisa de Deus. E o teu dia de amanhã ele já está nas mãos do Senhor. Você pode aplaudir Jesus nessa manhã. Aleluia. Aleluia. Terceiro e último lugar. Eu já vou orar. Terceiro e último lugar. A dúvida de Acasias era: vou viver ou não? Vou sobreviver ou não? Essa era a dúvida de Acasias. E às vezes essa dúvida tem tomado algumas pessoas. Olhe para mim. Às vezes essa dúvida tem tomado algumas pessoas. E aí? Como que vai ser? Vai prosperar ou não? Vai dar certo ou não? Deus é o dono da vida. Aleluia. Deus, repita comigo, Deus é o dono da vida. É o dono da vida. Diga assim: a minha vida A minha vida está está nas mãos de Deus. nas mãos de Deus. Acasias tinha essa dúvida: e minha vida? Vou viver ou não vou viver? Vou sobreviver ou não vou sobreviver? Quando na verdade nossa vida está nas mãos de Deus. Verdade, Deus. Meus filhos, meu casamento, tudo já está nas mãos de Deus. Glória a Deus. A igreja, Vale de Bênção, já está nas mãos de Deus. Amém, Jesus. Eu A creio. minha casa, o que eu tenho, já está nas mãos de Deus. O que você tem, olha para mim, a tua casa, os teus filhos, o teu casamento, já estão nas mãos de Deus. Descansa, porque no dia que você entregou nas mãos de Deus, Deus falou: eu não tomo conta, eu cuido para você. E o nosso Deus, Ele está cuidando de todas as coisas e de cada detalhe que tem preocupado o meu coração e o teu coração. Por isso, nesta manhã, descanse no Senhor, porque tudo aquilo que pertence a mim e a você está nas mãos de Deus. Você pode aplaudir o Senhor e exaltar a Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor, queridos. Não desconfie de Deus. Não desconfie de Deus. Não crie dúvidas acerca daquilo que Deus falou com você. Sabe o que nós queremos ouvir na pregação, no culto? Sabe o que nós queremos ouvir? Nós queremos ouvir o que nós já sabemos. Nós queremos que um profeta fale para a gente aquilo que nós já sabemos. Nós queremos apenas a confirmação. Nós não precisamos de confirmação. Aleluia. Porque quem prometeu não é menino. Verdade, Deus. Quem prometeu é Deus. E Deus vai cumprir na nossa vida. Aleluia. Acasias queria saber o que na verdade ele já deveria saber: que a vida pertence ao Senhor. Glória a Deus. Pastor, e por que ele recebeu uma palavra pesada? Porque ao invés de confiar em Deus, ele preferiu confiar em Beelzebub. Às vezes a nossa vida se torna uma vida pesada, porque ao invés de confiar em Deus, nós confiamos nas promessas dos homens. Nós confiamos na nossa própria força, quando na verdade nós devemos confiar em Deus. Aleluia. Nesta manhã nós vamos orar. E nesta manhã nós vamos fazer o que Acasias devia ter feito. Nós vamos entregar a nossa dificuldade para Deus. Aleluia. Eu convido você a ficar em pé nesta manhã em nome de Jesus. Jesus. E você vai fechar os teus olhos agora em nome de Jesus.